Pausa no rádio, seguimos no YouTube da Auriverde Brasil. João Victor Teófilo, Mônica Bergamo, Folha de São Paulo. Olha, João vai trazer o que Mônica publicou. Você vai falar, acho que eu já ouvi isso. Depois a gente comenta. Manda ver, João. Mônica Bergamo escreve na Folha de São Paulo o seguinte, abre aspas, dirigentes do PT estão preocupados com a rapidez com que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, comanda o julgamento de Jair Bolsonaro. Eles enxergam no ritmo uma chance para que a direita brasileira possa se reorganizar em torno de outro candidato capaz de vencer Lula em 2026. Na análise do partido, se Bolsonaro fosse preso apenas em meados de 2026, ele conseguiria manter a força de sua liderança e, portanto, o controle sobre a escolha do candidato da direita que disputará com Lula. E seguramente escolheria alguém da própria família, Eduardo Bolsonaro ou Michele Bolsonaro, para a missão. As chances de Lula vencer numa disputa contra qualquer um dos dois seriam maiores, dada a rejeição que o sobrenome Bolsonaro provoca em amplos setores da sociedade. Caso Bolsonaro seja preso até outubro deste ano, o quadro muda totalmente. Na visão do partido e de outras legendas, o ex-presidente estará definitivamente fora do jogo e, com isso, não terá chance suficiente para se manter no comando do processo sucessório até meados de 2026, quando o candidato da direita será escolhido. Depois da detenção, os pré-candidatos da direita entrariam em guerra, mas até 2026 um deles conseguiria se impor, alcançando um consenso. Neste quadro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, desponta como preferido absoluto. Embora diga que não é candidato de forma alguma, a pressão sobre ele, inclusive do setor privado, que rejeita o presidente Lula, passaria a ser irresistível depois da prisão do ex-presidente. Com Bolsonaro afastado definitivamente das urnas, Tarcísio poderia virar um candidato sem risco de parecer um traidor para os eleitores bolsonaristas. Além disso, ele teria maior facilidade do que todos os outros pré-candidatos para conseguir apoio da família Bolsonaro, que poderia pedir em troca a promessa de que o patriarca da família seria indultado assim que Tarcísio tomasse posse na presidência da República em 2027. Para os dirigentes do PT ouvidos pela coluna, Alexandre de Moraes e a maioria de outros ministros do STF têm uma excelente relação com Lula, mas não estariam confiantes de que ele pode vencer o bolsonarismo em 2026 e prefeririam tirar Bolsonaro logo do jogo para que a direita possa construir uma candidatura considerada menos adversa à corte. A família Bolsonaro não esconde que um de seus projetos é promover o impeachment de Moraes caso voltem ao poder. Pitolli. Teria que pegar frase a frase. É um texto para ser analisado frase a frase. Esse é o tipo de matéria que acho que caberia um recorte e cravar ali nas redes ou guardar, porque é exatamente isso que está acontecendo. Apesar de partindo da Mônica Bergamo, tá? Folha e tal, mas... Eu ouvi isso aí semana passada, mano. É isso que está acontecendo. Eu contei isso aqui semana passada. Aliás, nós demos um spoiler, né? Semana passada Né? Na semana passada. Na quinta-feira eu falei disso aí. Eu pintei esse cenário. O problema é o seguinte. Aí eu vou pedir atenção da audiência para entender que não é o meu desejo, pelo amor de Deus. Por exemplo, eu disse, esse cenário, a minha fonte me diz o seguinte, Pitolli, prende Bolsonaro em agosto. Agosto. Ai, o Pitolli... Não, óbvio que eu não quero. É óbvio. Aliás, lutamos contra. Contra, o tempo inteiro. Comeu na reta, inclusive. Mas vamos lá. Já vou te passar. O que está acontecendo? E a gente tem que olhar com muita atenção. A Mônica, talvez ela tenha, no texto, sido ainda mais assertiva do que eu, mas a informação é a mesma. O Supremo não acha Lula capaz de vencer alguém da família Bolsonaro, então precisamos do Tarcísio. Eu estou dizendo já há algum tempo, Tarcísio é o sistema. O sistema não quer o Lula, gente. O sistema precisou do Lula para justificar a derrota do Bolsonaro nas urnas em 2022. O sistema precisou, eu vou usar a palavra de novo, véu de novo, precisou do Lula para vencer o Bolsonaro. O acordo muito provavelmente deve ter acontecido,
te tiro da cadeia. Ah, mas só me tirar da cadeia? Não, eu quero ser tirado da cadeia, presidente. Eu quero que a Lava Jato acabe. Eu quero todo mundo inocentado. Eu quero dívidas perdoadas. Ou você acha que... posso estar no campo do achismo, da teoria da conspiração, mas você acha que um acordo desse tamanho se dá de que forma? Simplesmente vou te tirar da cadeia e basta? Eu estou dizendo aqui no campo hipotético, da suposição, do achismo. Para você achar aí comigo. Tiro você da cadeia, tá? E você vence a eleição. Isso é no campo do achismo. Tá, mas eu não quero só isso. As coisas aconteceram até aqui ou não? O Lava Jato acabou, descondenado, inocentados, multas perdoadas, dinheiro devolvido, tudo aconteceu. Ou seja, diante do que nós estamos vendo e vivendo, para o PT perder a eleição, pode ficar ruim para o resto. Para o resto ali, terceiro escalão para baixo, talvez. Mas primeiro e segundo escalão, gente, está tudo bem resolvido por algumas gerações. Voo que parte daqui para a Rússia, a gente não sabe com o quê. Né? Enfim, a gente vai concatenando e achando. Eu ainda posso achar. Eu ainda posso pensar. E quero te estimular a isso. Ok. Então veja, o sistema não quer Lula. Nunca quis. Precisou do Lula. O sistema quer Tarcísio. E o sistema quer Tarcísio agora declaradamente. Porque em algum momento a gente até tinha um certo pudor. Né? Borgo e eu, aqui os nossos comentaristas e tal, mas acabou o pudor. O sistema quer Tarcísio. O sistema quer o governador do estado de São Paulo, que diz, sem nenhum problema por onde passa, que não é candidato à presidência em 2026, ele é candidato à reeleição. E que o candidato dele é Bolsonaro. Sabendo muito provavelmente da prisão do Bolsonaro agora em agosto. E que não será uma prisão comum, não vai para Papuda, vai ficar em casa, para não causar comoção. Entretanto, sem acesso às redes sociais, sem poder conversar com lideranças políticas, com Valdemar, com pré-candidatos. Ou seja, está tudo desenhado para essa prisão acontecer em agosto. E aí, então, o Tarcísio pode me dizer, olha, eu não era candidato, mas agora não tem candidato à direita. Eu sou o candidato da direita. E aí entra o que eu venho dizendo aqui sobre discursos que podem soar como música para o seu ouvido, discursos que estão acertados com o sistema, discursos que estão alinhados com o sistema por quê? Para continuar a contar com o voto da direita. É fundamental que você entenda. Eu falo o que você quer ouvir, você vota em mim. Eu não sou do centro, não, eu sou da direita. Eu vou combater o Supremo, ministro, tal. Veja, tudo isso está combinado, ok? Tudo isso está combinado. Não pense você que esses caras estão mexendo uma peça sem antes entender o que vai acontecer com a prisão do Bolsonaro, não sei o que, com o Tarcísio. Está tudo certo, está tudo alinhado. Então, a pressa do PT só coloca a luz sobre a candidatura do Tarcísio. Só isso. E o terceiro e quarto escalão do PT vai ter que se virar em prefeituras, um governo de estado ali, outro acolá, para tentar sobreviver do dinheiro que eles necessitam, né, para sobreviver. Ou seja, Borgo, nenhuma novidade. Como é gostoso passar a verdade e desnudar o sistema. O que deve ter de gente agora se mordendo com raiva da gente. Senhores e senhoras, o mecanismo, tá, não pode correr o risco de um Bolsonaro voltar ao poder ou de conseguir eleger uma maioria no Senado ao ponto de fazer, por exemplo, impeachments de ministros do Supremo. Tá? O Senado é muito importante, pode impeachar ministros supremos, presidente da República. Recentemente, o presidente Bolsonaro deu uma entrevista dizendo que o Senado, né, a direita, seria mais forte até que o próprio presidente. Pois bem, qual seria a chance
do Lula ganhar a eleição se o candidato fosse o Bolsonaro? Não teria. O Bolsonaro ganha a eleição, já está nas pesquisas. Então o que eles fazem? Prendem o Bolsonaro e tiram o Bolsonaro do jogo. Acontece que o Bolsonaro preso numa cadeia, primeiro que corre um risco muito grande de ter uma convulsão nacional e eles perderem as rédeas do país. Então para eles não é interessante colocar na cadeia. Eles não vão correr esse risco. Por outro lado, o presidente na cadeia poderia expor os seus indicados. Imagina um presidente preso, uma comoção nacional, e o Bolsonaro, através do Eduardo, da Michelle, seja lá de quem for, indicando quem são os candidatos dele para o Senado. Então qual a jogada? Antecipam o julgamento, prendem numa prisão domiciliar, tiram as redes sociais do presidente e se ele se manifestar, aí ele vai para a prisão. Numa dessa, anula o presidente. Porém, Pitoli, ainda assim eles correriam o risco de ter um candidato de direita ou uma onda de direita trabalhando pelo impeachment, por exemplo, de ministros do Supremo. E é aí que entra o Tarcísio. Porque o PT sabe, o PT, na verdade, o Lula gostaria de ter o Bolsonaro candidato, Pitoli. Porque seria essa polarização direita-esquerda, Lula, Bolsonaro. Como em algum momento até o Bolsonaro queria Lula. Também, já apontou. Só que o medo do PT é o Tarcísio sair candidato, porque eles perdem essa polarização, tá? Isso é fato. E o medo do mecanismo também é de ter uma direita autêntica, com plataforma de governo, de base de campanha, o impeachment de presidente e impeachment de ministros do Supremo. Então qual é a jogada do mecanismo hoje? Prende Bolsonaro, prisão domiciliar, anula o Bolsonaro, e aí surge o Tarcísio num acordo de não ter impeachment de ministros do Supremo. Numa dessa, como a Mônica Bergamo acabou aqui, nós adiantamos na semana passada, mas ela deixou aqui um raio-x, tá? O Tarcísio viria com as bênçãos da direita, como o único candidato de direita, trazendo a ideia que iria indultar o presidente Bolsonaro, e poderia até ser verdade num acordo desse aí, porque ele já seria o presidente. A direita ficaria muito contente com o Tarcísio, quando na verdade tudo isso aí seria um teatro para não ter o impeachment desses ministros, que poderia resultar em cadeia no futuro. O PT e a esquerda acordou, porque viu que o projeto do Alexandre de Moraes é o Tarcísio, não é o Lula. Mas por que não é o Lula? E nesse ponto eu discordo um pouquinho, tá? Para o ministro Alexandre de Moraes, ele também gosta do Lula. A única coisa é que ele não vê a possibilidade do Lula ganhar do Tarcísio. Mas ele nunca foi Lula. E ganhar, nunca foi. Mas seria melhor o Lula do que o Bolsonaro. Agora, para o mecanismo, é melhor o Tarcísio, porque teria uma chance maior de ganhar a eleição, porque contaria com o apoio da direita, do que o Lula perdendo a eleição. Por isso, o foco no Tarcísio. E é isso que está programado e desenhado, inclusive por boa parte daqueles que se dizem de direita. Eles trabalham, nós somos contra. Claro, nós estamos aqui, inclusive, que nós estamos passando, senhores e senhoras, nós corremos um risco. Nós adiantamos no Brasil essa articulação na semana passada, agora está na Folha de São Paulo, na Mônica Bergamo, com quase 10 dias. Mas o projeto é esse. Eles trabalham com apoio de boa parte da direita pela prisão do presidente, para anular o presidente, para não ter impeachment de ministro, com apoio, inclusive, dessa parte dos que se dizem de direita, do ministro Alexandre de Moraes e desses outros membros que estão no mesmo pacote ali, tá? Para não ter impeachment e contra o presidente Bolsonaro. E é simples, Bogô. Sobrou na urna lá, segundo turno, Haddad e Tarcísio. Sem nenhum esforço. 70% dos votos. Entendeu? Eles dão como certo isso. Opa, tá? 70% dos votos. E aí há uma união de parte da direita com o mecanismo. O Teatro das Tesouras, parte 3. Por quê? Por quê? Só para terminar, já tem entrevistado na sala. Por quê? Porque daí é o seguinte. Bolsonaro está preso e como eu fico? Como eu pago a conta lá em casa? Como eu vou ficar sem meus 30 e poucos paus de salário de deputado? Como eu vou ficar sem os meus carguinhos? Aí entra aquela célebre frase: rei morto, rei posto. E não deu para o Bolsonaro. E agora? Sobrou o Tarcísio.
Por isso a aqui, direita brasileira vira sistema de novo. por isso aqui que eu deixo muito claro, candidato da direita que não colocar como plataforma impeachment de ministro do Supremo, não é candidato da direita, é candidato do mecanismo.